Olá! Então venho aqui falar-vos de pincéis, de maneiras de vidrar, algumas, não é? Eh, Depois há a maneira como também podemos decorar a peça com os vidrados, com os engobes, com as tintas de cera de fogo, etc. Mas vou só aquelas as três, as que são as três, é a Milka. Isto não é um direto, mas podia ser. Ahm, Portanto, a maneira que eu posso vidrar, e eu tenho um vídeo que fiz, a ver se ponho, se me lembro de pôr, que é vidrar de mergulho. Eu gosto muito de vidrar de mergulho quando tenho muitas peças, e são copos, canecas e pratos. Um, Vidrar à pistola. Para vidrar à pistola eu não tenho uma cabine de pintura, mas costumo usar sempre uma caixa de cartão, faço a parte de trás e as laterais, ponho um plástico que depois, quando seca o vidrado, é o pó que fica, volto a utilizar porque é vidrado e custa dinheiro. E por pincel, e venho-vos falar então de pincel. Há outra maneira que eu tenho aqui. Comprei numa loja de produtos hortícolas, comprei porque tanto pode ser, falei de pintar à pistola, é necessário um compressor. Eu tenho um compressor, mas também faz muito barulho, e a não ser que sejam peças assim muito delicadas e que eu queira um vidrado homogéneo, eu uso o compressor. Também já experimentei, faz-se pressão, já experimentei com isto, não sei o nome que isto tem. Regulo a intensidade com que sai o vidrado, a quantidade que sai. Não pode ser um vidrado muito denso, muito pesado, e isto também me serve quando tenho uma certa quantidade de peças altas, na verdade. Os copos e canecas, como já falei, gosto de fazê-las por mergulho. Depois tenho o prato. Gosto de fazê-lo a pincel, e é o que eu venho falar aqui. Estou a mexer o vidrado que tenho. Para cobrir superfícies grandes, eu gosto de usar muito este pincel. Não muito superfícies grandes, mas não muito largas. Depois tenho outro mais largo, e também tenho os leques, os chamados leques. Este leque até faz-me efeito, faz um efeito muito giro. Posso mostrar-vos. Se eu quiser fazer com efeito, se eu quiser só usar um leque normal, ele é muito bom para cobrir as superfícies. E tenho este, que é de cosmética. Na verdade, eu não pinto, e fui buscar, tenho uma série de pincéis, é muito macio, muito fofinho, e eu gosto muito de aproveitar os pincéis, tudo o que tenho. Também tenho um pincel mais grosso, que é de uma loja de materiais de construção, que até uso o pincel, ou então até os meus pincéis que já os gastei de pintar a óleo e estão muito rijos, eu gosto de usá-los para tirar os excessos de vidrado. Quando vidro, fica assim uma camada sobreposta, eu gosto de usá-los. Tenho os pincéis, portanto, vocês já posso mostrar este, que é muito bom para cobrir uma camada grande. É muito importante, quando estamos a vidrar a pincel, para perceber qual a camada perfeita. Se ficar com pouco vidrado, ele vai ficar áspero. Quando for a cozer a Milka novamente, não é? Vai ficar áspero. Se ficar com uma camada muito grossa, pode enrolar. Eu até costumo corrigir os vidrados, eu gosto de pôr sílica, e um ou outro vidrado de compra eu gosto de pôr de fundente e ponho sílica. Por norma é o que eu costumo fazer, para o vidrado não enrolar, principalmente nos engobes, que tem tendência Milka, Mimi. Por isso é preciso, eu normalmente vejo a espessura posso fazê-lo com a unha, mas nota-se perfeitamente, a olho visto, que tem pouca quantidade. Eu passo uma segunda vez, e se for preciso, uma terceira vez. Eu gosto de pôr a densidade
de maneira a que eu possa usar o pincel, portanto não muito grosso, também não muito líquido para não ter que estar a passar o pincel várias vezes, não muito líquido, portanto eu sei que com 3 camadas com o pincel que eu dou fica perfeito. Outra coisa que eu faço, eu quando estou a vidrar a pincel, eu não passo de um lado para o outro, porque estou a arrastar as areias que o vidrado tem, e principalmente também se forem gobes, aplica-se, pode-se aplicar também, não cozido, mas os engobes por norma e para mim ficam mais bonitos se for cru, porque agora há engobes para aplicar sem serem cru, mas eu gosto muito eu faço assim, sempre na mesma direção, para não arrastar essas areiazinhas de que vos falei. Depois também temos o pincel, o flat. Eles são compridos porque eu, como disse, para pintar a óleo da tela dá-me jeito de compridos, apesar de também tê-los curtos, mas alguns têm compridos e usas na mesma, não é? Também é bom para fazer preenchimentos mais pequenos. Ele pinta muito bem. Para fazer traços mais pequenos, não tanta superfície como com os outros. Depois tenho estes pincéis muito fofinhos. Estes são os pincéis Food, a minha última aquisição, que este tem alguns tamanhos. Este gosto muito para superfícies grandes e vou mostrar-vos. Ele quando molhado fica, agora não está tanto, mas ele quando molhado ele cai. Eu gosto muito para deixar cair, para fazer este tipo de efeito, ou quando tenho um desenho com contorno que faço com óxido de manganês e linhaça, depois só para preencher lá dentro, eu gosto muito de usar. Também gosto de usar para fazer flores, mas este é muito grosso, uso os mais finos. E este muito peculiar, este que tem é mais grosso em baixo e mais fino em cima. Eu gosto muito para pintar azulejo porque acumula-se a tinta cá em cima e escorre para a ponta e eu controlo muito bem a saída da tinta, do vidrado. Aqui esta virola é feita, tem areia cá dentro. Eu antes, que agora não fiz, não interessa, é só para vos mostrar, mas antes de eu pintar, eu molho sempre em água, porque para aqui a camada de areia que tem ficar primeiro molhada, porque se eu não molhar em água, quando molho no vidrado, vai ficar ela encharcada de vidrado, e isto nós vamos perceber que quando lavamos o pincel nunca mais sai a tinta, e por isso é que se molha primeiro, e deve-se molhar primeiro em água e depois a tinta fica só na cerda. Também muito importante para lavar os pincéis, se estou a usá-los, eu tenho-os dentro da água e um paninho sempre, um papel absorvente e um pano seco para ir pintando. Mas gosto muito de lavá-los em água corrente, ponho um pouco de detergente diluído em água num copo, primeiro água corrente para sair o maior, depois passo no detergente diluído em água e depois, sempre, quando não me sair tinta, eu já sei que o pincel está bom, gosto de sacudi-lo e deixá-lo secar. Não gosto de limpar, gosto mesmo de sacudir, a cerda toma a forma que lhe é devida e deixa-os secar ao ar. E acho que é... não, ainda temos estes que são mais fininhos. Gosto muito de usá-los para pintar. Também tem este aqui, que é mais comprido, há mais compridos ainda, mais grossos, mais finos. É muito bom para fazer relva. Eu agora até vou usar este lado para fazer relva, para delinear certos trabalhos, certos desenhos que nós queremos. Adoro usar este pincel. Portanto, esta é a forma que eu tenho para os usar e é assim muito geral, porque há pincéis. Depois eu pelo menos eu vou adaptando o tipo de pincel
começo com um e às vezes vejo que até é melhor outro e resulta outro e, e vamos testando, vamos até antes de passar à peça. Eu gosto, as minhas acabam por ser um bocado de cobaias, mas depois também com a experiência, não é? Antes de passar à peça eu já tenho a noção de como pinta cada pincel. A superfície também é importante, não é? Se eu tiver, isto aqui é faiança, se eu tiver a vidrar a pincel uma peça que tenha chamote, que é o barro, com pedacinhos de barro, foram cozidos e foram associados, portanto tem um granulado. Uso uns pincéis mais velhotes, que é para não ficarem carecas muitas vezes, muito rápido, porque eles vão perdendo o seu pelo, não é? E gosto de estimar realmente o que tenho. É muito importante não os deixar dentro da tinta, passá-los por água pelo menos. Se deixá-los dentro da água, eles depois podem começar a tomar a forma, porque ficam apoiados e podem começar a ficar torcidos, mas é bom sempre lavá-los e deixá-los secar ao ar. É isso. Tchau.